A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD. Meu nome é Daniele Ricobelo, sou psicóloga e hoje estarei ministrando a lição de número 2 da revista dos adolescentes, que traz como título Quem é o Criador, tá? Então hoje estaremos falando sobre Deus, bom? A leitura bíblica encontra-se no livro de Jó, capítulo 38, do versículo 4 ao 18, que traz como título Deus responde a Jó e mostra-lhe sua grandeza e sabedoria. Ou seja, é um diálogo entre Deus e Jó, onde Deus fala para Jó. Versículo 4. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam? Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por envolvedouro? Quando passei sobre ele o meu decreto e lhe pus portas e ferrolhos? E disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Ou desde os teus dias, desde ordem à madrugada, ou mostraste à alva o seu lugar? Para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela? Tudo se modela como o barro sob o selo e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Ou entraste tu até as origens do mar? Ou passeaste no mais profundo do abismo? Ou descobriram-se-te as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Ou com o teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faze-mo saber se sabes tudo isso. Ou seja, aqui é Deus falando sobre a grandeza dele e a criação dele. Tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, Deus está colocando diante de Jó aqui neste diálogo entre Jó e Deus. Na revista, na lição 2, na mensagem, traz a seguinte questão. Os mais altos céus são de Deus, o Senhor. A ele pertencem a terra e tudo o que nela existe. Deuteronômio 10, 14. A aula de hoje ela traz 3 objetivos. Explicar a grandeza do Criador e o que é transcendente, demonstrar que Deus pode ser conhecido e incentivar os adolescentes a conhecer a Deus. Neste momento aqui, professor, no incentivar os adolescentes a conhecerem a Deus, no comecinho da aula é um momento importantíssimo, pois você pode fazer perguntas para os adolescentes e perguntar para eles, olha, o que você sabe sobre Deus? Quem é Deus para você? Quais são as características de Deus para você? E aí você levanta essas questões para ele responder. Se eles conhecem a Deus, se eles sabem a grandeza de Deus, quais as características de Deus. Então, você vai colocando diante deles essas questões e através das respostas dele, você, professor, vai conseguir identificar quais são as dúvidas, quais são, aonde que eles estão confusos, aonde que eles não estão conseguindo entender muito bem, e ali é aonde você vai conseguir aprofundar com eles dentro da aula para que não haja mais dúvidas sobre o Criador, sobre Deus, tá? Então, esse daqui é o ponto de partida. Agora, vamos lá. Vamos descobrir. Você já parou para pensar na grandeza de Deus? Diferente de nós,
ele não pode ser medido, não teve início e nem terá fim. Por quê? Se formos comparar Deus com a nossa pessoa, Deus, ele é infinito e nós não. Deus, ele é poderoso e ele tem toda a sua grandeza. Então não tem como comparar e nem conseguir imaginar essa grandeza comparando com nós mesmos. Não é mesmo? Então vamos lá. Hora de aprender. A Bíblia descreve a grandeza de Deus. Suas qualidades são fantásticas. Seu poder é impressionante. O Criador não pode ser comparado a nada daquilo que já foi visto ou imaginado. Entretanto, mesmo assim, as Escrituras nos convidam a conhecê-lo e a nos relacionarmos com ele, pelo modo que ele mesmo estabeleceu. Como que eu consigo conhecer a Deus? Através da sua palavra, através das suas escrituras. É através daquilo que está escrito na Bíblia. Aqui tem toda a história, desde o princípio até o tempo de Jesus, até os nossos dias de hoje. Então aqui está tudo. Tudo aquilo que você precisa saber sobre Deus, para conhecer a Deus, para chegar perto de Deus, se aproximar de Deus, está aqui, tá? Então, através da leitura da Bíblia, através do conhecimento que há dentro dela, você consegue conhecer a Deus e se aproximar de Deus. E como que eu me aproximo de Deus? Primeiramente, através da leitura da palavra, através da história, de todo o contexto histórico que tem ali na Bíblia, falando sobre Deus, falando sobre sua grandeza, sobre a criação do mundo e todas as histórias que vêm depois da criação do mundo, até o tempo de Jesus, após Jesus e tudo mais. Então, através disso, você vai conhecendo a Deus. E através da oração. A oração nos aproxima de Deus, porque é o seu momento íntimo de falar com o Senhor Jesus, para chegar a Deus, tá? Então, aqui traz todo esse processo aonde você consegue estabelecer um relacionamento com Deus. Então você primeiro conhece ele através da palavra e você consegue manter um relacionamento com Deus através das orações, buscando sempre melhorar, seguir os princípios, a ética, a moral cristã, os princípios cristãos, buscando sempre se tornar uma pessoa melhor, conversando e falando sempre com Deus, tá? Então aí você consegue manter um relacionamento com Deus. Vamos lá. A transcendência do Criador. A palavra, o que é transcendência? A palavra se refere àquilo que vai além da inteligência humana, tá? Apesar da grande capacidade do homem de pensar, há muitas coisas que estão além do conhecimento humano. Por exemplo, o perfeito funcionamento da Terra e seus movimentos de rotação e translação, como tiveram início e como continuam sem parar ao longo de milhares de anos. Ou seja, aqui está falando sobre a transcendência de Deus. Deus, ele criou tudo o que há no mundo. E aí fala sobre a rotação, sobre a movimentação da Terra, que não conseguimos explicar como que está em funcionamento até nos dias de hoje. Por quê? É a grandeza, é a transcendência de Deus, tá bom? O Criador, ele é transcendente. E a Bíblia traz várias passagens bíblicas que revela isso, revela a transcendência de Deus. Por quê? O que é transcendência? Quais são as características que revela Deus como transcendente? Primeira, ele é eterno, ele não teve início, o Senhor não está dentro do tempo, ele não muda, ou seja, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Sua sabedoria não pode ser medida, ele é trino, mas também é um só.
Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Tudo isso não é incrível? O nosso Deus é grande, poderoso e majestoso. Ou seja, que traz o que é esse ser transcendente, que é Deus em toda a sua essência, tá? Então aqui revela este Deus transcendente, que ele está acima de todas as coisas, um ser poderoso, eterno e majestoso, não é mesmo? Então vamos lá. No tópico 2, vai falar assim, ó, o Criador pode ser conhecido. Você sabe o que é a personalidade humana? Ela é composta por um conjunto de capacidades cognitivas, conhecimento, afetivas, que são sentimentos e emoções, e volitivas, tomadas de decisões. Quando afirmamos que Deus é uma pessoa, estamos apontando que ele tem todos os atributos de personalidade, tá? Aqui eu quero ler para vocês, aqui no livro da CPAD, esse livro aqui, ó, Teologia Sistemática Pentecostal, tá? Ó, livro da CPAD, aqui. Na página 64, o pensador, ele traz, o teólogo, ele traz assim, ó, ele fala sobre a personalidade de Deus. Ele assinala os 5 elementos: consciência, permanência, identidade, autodistintiva, individualidade e atividade. Nas Escrituras encontramos um Deus que age, galardoa e castiga, sente, ama e odeia, pensa e raciocina, adverte, julga e se comunica com as suas criaturas, principalmente as inteligentes. Ou seja, aqui está mostrando para a gente um Deus que fala com as pessoas, um Deus que interage com o ser humano. Na Bíblia, nós vemos várias passagens bíblicas onde Deus ele fala, né? Ele fala com os profetas, ele fala com os grandes líderes. Então Deus ele fala com Abraão, ele fala com Moisés, ele fala com Daniel, ele fala em várias passagens bíblicas. Então mostra esse Deus pessoal, esse Deus que está presente. E ele é um Deus que ele sente todas as nossas emoções. Por quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, se nós temos a semelhança de Deus, então tudo aquilo que Deus criou, que Deus formou e é semelhante a Ele, ou seja, as nossas emoções, Ele também sente. Ele também consegue sentir tudo isso. Então ele é um Deus grandioso, que está além do espaço e do tempo. Ele também é um Deus pessoa, que está perto de nós, que conseguimos falar com Deus, conversar com Deus. Mas, Daniele, como que eu vou falar com Deus? Você vai falar com Deus na sua simplicidade. É o seu momento de oração, é o seu momento com Deus, tá? Ai, mas eu vou conversar com Deus? Sim, você pode conversar com Ele. Você pode buscar melhorar a cada dia mais. Mas, Daniele, eu não me vejo digna de conversar com Deus, de falar com Deus, porque eu sei que eu sou pecadora, eu sei que eu erro em algumas coisas. Sim, mas não é porque você errou, não é porque você tomou uma decisão errada, não é porque você teve uma atitude que você pense ou sinta que Deus se afastou de você, porque Ele está ali, e Ele está ali disposto a te ajudar. Então você pode manter esse relacionamento com Deus através das orações e através das meditações, quando você entra no seu quarto e vai contar para Deus como foi o seu dia. Sabe, aquele momento de Deus como pai, porque a Bíblia fala que Deus é como um pai para as nossas vidas. Então aquele momento seu com o seu pai, de entrar ali e contar tudo para Deus.
Olha, aconteceu isso, isso, isso no meu dia hoje. E eu errei, eu respondi. Eu deveria ter pensado, eu deveria ter agido melhor. Me ajude a melhorar, Senhor. Sabe? É o seu momento de relacionamento com Deus. E você pode criar esse relacionamento com Deus. E é importantíssimo você, professor, trazer isso para os adolescentes, estimular os adolescentes a falar com Deus, a dialogar com Deus, a orar para falar com Deus, através de orações, através de diálogo com Deus, através desse momento de conhecer a palavra. Eu sempre costumo falar nas minhas aulas, nas minhas aulas aqui no canal, eu estou sempre falando, olha, incentive os adolescentes a lerem as parábolas de Jesus, a história de Jesus, porque essa parte da Bíblia, o Novo Testamento, ele é um livro mais reflexivo, de autorreflexão, traz muitas histórias que a gente pode estar refletindo em cima delas e aplicando no nosso dia a dia, aplicando nos nossos dias de hoje, principalmente as parábolas de Jesus. Então é uma leitura gostosa, é uma leitura prazerosa que vai despertar neles a vontade de ler essa Bíblia. Então, incentive eles a conhecer esse Deus através das Escrituras, através do Novo Testamento, através das parábolas de Jesus. Por quê? Jesus, ele é o caminho. Então, ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Então, através desse momento de oração, de estar falando ali com Deus, de estar contando como foi o seu dia, de estar buscando esse relacionamento íntimo com Deus. Isso é usar da sua fé, daquilo que te move, daquilo que te impulsiona para frente, para viver, para se tornar uma pessoa melhor. Então, todos nós, seres humanos, nós precisamos dessa força interna dentro de nós, dessa força, daquilo que nos impulsiona, daquilo que nos movimenta, seja através da nossa fé, através daquilo que nós cremos, que nós conseguimos ter este movimento através da nossa fé, de crer que há um Deus poderoso, majestoso e grandioso, mas que ao mesmo tempo é um Deus pessoal, que está próximo, que está aqui do meu lado, pronto para ouvir, para me abraçar, para me acalmar, assim que eu derramar diante dele toda a minha angústia, toda a minha necessidade, tudo aquilo que está aquebrantando o meu coração, eu colocar tudo ali diante dele. E isso você vai conseguir manter um relacionamento pessoal com Deus, tá? Então vamos lá. O Senhor é um Deus pessoal e relacional, por isso estabeleceu um relacionamento com o ser humano. Bom? No tópico 2 fala assim, ó, Deus pode ser conhecido. Mas como uma pessoa pode conhecer a Deus? Primeiramente, é preciso crer que há um Deus soberano ao olhar para tudo aquilo que foi criado. O conhecimento de Deus por meio da criação é chamado de revelação geral. Ou seja, você consegue conhecer a Deus através daquilo tudo que Deus criou. Tudo aquilo que Deus fez. Você consegue ver a grandeza de Deus diante de um oceano, diante de uma contemplação de uma paisagem, de uma montanha, e ali você consegue ver essa grandeza deste Deus. E você vai conhecendo este Deus através da palavra. Não tem como conhecer a Deus, não tem como ter um relacionamento pessoal com Deus se não for através da leitura da palavra de Deus. Somente através dela você vai conseguir conhecer esse Deus grandioso, tá? Vamos lá. As Escrituras revelam que ele é amoroso, misericordioso, santo e justo.
todo aquele que entrega sua vida a Jesus deve se dedicar a conhecê-lo por meio da sua palavra, da oração e da devoção ao Senhor. Então, isso daqui está reforçando o que eu já acabei de refletir juntamente com vocês aqui, né? Então, vamos lá. No tópico 3, vai falar assim, ó, o Criador revelado por Jesus Cristo. Homem nenhum viu a Deus, pois ninguém poderia ver o Senhor e permanecer vivo diante de todo o seu poder, tá? Jesus disse justamente isso, que ninguém pode ver a Deus, mas que o Filho unigênito revelou o Pai. Jesus, o Filho de Deus, ensinou sobre o Pai, pregou o arrependimento e mostrou o caminho que as pessoas precisam trilhar para conhecerem a Deus e encontrarem a salvação. Fora de Jesus, não há relacionamento com Deus. Tá vendo? É aquilo que eu acabei de falar para vocês. Incentive os adolescentes a lerem a Bíblia, a começar pelo livro de Jesus, a começar pelas histórias de Jesus, começar ali por Mateus e ir pelas parábolas de Jesus e vai ali conhecendo a Deus através de Jesus Cristo, o seu Filho, tá? Então você vai conhecendo a Deus através dali. Então é importantíssimo estimular isso com os seus adolescentes, para que eles possam conhecer a Deus. Tá bom? E a conclusão fala assim, ó: o Criador é mesmo grande, poderoso e maravilhoso. Ao mesmo tempo, porém, está interessado em se mostrar aos homens e para isso busca um relacionamento. Sua maior ação de amor e de revelação foi dar ao mundo Jesus Cristo, seu único filho, para que o mundo pudesse conhecê-lo. Mais e mais, Jesus veio para que todos os homens tivessem vida eterna ao lado do Pai. Ou seja, que fala abertamente sobre esse relacionamento entre nós com Deus. Então Jesus ele veio para nos ensinar isso. Jesus ele veio nos ensinar sobre o arrependimento, sobre conhecer a Deus, sobre buscar salvação e buscar ter um relacionamento com Deus. Então Jesus ele veio nos ensinar tudo isso. E é aquilo que eu acabei de dizer. Muitas pessoas se sentem indignas de falar com Deus. Mas Jesus veio nos ensinar que nós temos que buscar a melhorar cada dia. Então hoje eu errei, amanhã eu não vou errar de novo. Eu vou buscar melhorar, vou buscar acertar o meu erro. Se hoje eu tomei uma decisão ruim, amanhã eu vou tomar uma decisão melhor. Porque nós aprendemos com os nossos erros, tá? E é preciso aceitar isso, é preciso aceitar que a vida ela continua, ela não para. Diante de um erro, diante de uma escolha ruim, a vida ela não para, ela continua. Então, assim, ó, muitas vezes escutamos aquelas frases assim: ah, se eu pudesse, eu voltaria e faria tudo diferente. Não faria. Não faria. Porque para você fazer diferente, primeiro você tem que errar. Então, depois que você errou, que você identificou o seu erro, aí você olha para trás, nossa, eu deveria ter feito diferente. Mas por que você tem essa sensação que você deveria ter agido diferente? Porque você já fez a escolha ruim. Aí se você voltasse no passado, se você voltasse atrás, você iria fazer a mesma escolha ruim. Porque não tem como, não existe eu me arrepender de algo que eu não fiz. Por isso que é preciso aceitar que coisas ruins acontecem, que nós às vezes fazemos escolhas ruins, mas que isso não nos impede de chegarmos perto de Deus, de nos arrependermos, de buscarmos melhorar, de buscarmos estar próximos de Deus. É importantíssimo você deixar isso bem claro para os seus adolescentes, porque eles podem ter esse sentimento de culpa,
por alguma coisa que eles fizeram, alguma escolha ruim. Então, neste momento, é o momento de você deixar claro para eles que, independentemente dos erros, Deus está ali, do ladinho deles, disposto a ajudá-los a melhorar a cada dia mais, a buscar se tornar um ser humano melhor, eticamente, moralmente, dentro da doutrina cristã. Então, esse Deus, ele está ali, pronto e disposto a estar ajudando, com as mãos estendidas, pronto para nos acolher, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? E aqui no Pense Nisso, fala assim, ó, para conhecer mais a Deus, ele dá algumas instruções, tá? Ele fala sobre ler a sua palavra, orar sinceramente de coração, buscar o Espírito Santo através da consagração a Ele, todas as áreas da sua vida. É um grande desafio, mas é o caminho para ser íntimo do Criador de toda a terra e o dono do universo. Ou seja, para que você possa conhecer a Deus, você precisa praticar a oração, dedicar toda a sua vida em santidade ao Senhor, ou seja, em todas as áreas da sua vida, dentro de casa, no trabalho, na escola, no curso, na faculdade, em qualquer lugar que você estiver, você tem que dedicar a sua vida a Deus, em santidade. Então é onde é aquilo que eu falei, você busca sempre melhorar, busca sempre tomar decisões melhores do que aquelas que você tomou antes. Porque nós todos estamos o quê? Aprendendo. Estamos todos aprendendo, aprendemos todos os dias com os nossos erros e acertos. E é importantíssimo entender isso, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like pra gente. É importantíssimo deixar o like. Não esqueça de apertar o joinha, tá? Deixe seus comentários aqui. Se ficou alguma dúvida, se vocês às vezes não conseguiram entender alguma coisa que foi falada aqui, algum ponto que vocês queiram acrescentar, deixe aqui nos comentários, comente. Pode estar comentando aqui que estou respondendo todos os comentários de vocês, curtindo, respondendo, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.